Gente, mais um episódio do People Tech. Estou aqui com um amor de pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que a gente já vem batendo alguns papos aí nos bastidores. A Camila Girundi, uma engenheira que foi se aventurar no RH. São mais de 10 anos de RH em grandes empresas, com uma estratégia de gestão mais tradicional, mas também muitas startups. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre tudo isso, como sobre sistema de gestão, sobre como é que a gente no RH se conecta mais com o negócio e equilibra humanidade e lucratividade, porque sim, gente, a empresa ela precisa ser lucrativa, se ela não lucrar, ela morre. Mas dá para a gente equilibrar humanidade e felicidade com alto desempenho e com lucratividade. Então, algumas coisas polêmicas no episódio de hoje, mas o que é muito bom, porque a gente reflete sobre tudo isso e ansiosa por esse papo. Camila, super obrigada por você ter topado estar com a gente, ansiosa para ouvir as suas reflexões sobre tudo isso. Então, pode contar para a gente como você chegou até aqui. Ai, Kari, obrigado. Prazer todo meu estar aqui, viu? Vou falar em mineirês aqui, né? Porque Muito eu sou bem. boa mineira. Mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Vou trazer uns contrassensos. Você me trouxe logo para falar as polêmicas, né? Por que não? Eu tenho 10 anos de RH, mas eu já tenho mais de 15 anos de carreira aí. Comecei a minha carreira até como uma engenheira na logística, né? Na parte de planejamento. Acho que naquela época não tinha muito data, assim, mas eu fazia coisas muito relacionadas a dados, né? Era data, né? Uhum. E isso foi um negócio que sempre me chamou a atenção. Então, antes eu fazia isso como planejamento, e nesse início, sempre iniciando áreas, fazendo turnaround, então, ou crescendo, né? Então, sempre, desde aquela época, era muito organizar os processos, organizar os dados, entrar profundamente na análise de problemas. Então, era muito, né, dentro desse mundo que eu comecei. E eu sempre fui uma pessoa super questionadora do RH e como o RH funcionava. Porque na minha cabeça, tinha como organizar os processos, olhar mais números, ser um pouquinho mais objetivo dentro da subjetividade das emoções humanas, que é normal, né? E aí, no meio desse caminho, um ex-líder meu também estava migrando para o RH e me chamou para ir trabalhar com ele. E eu acabei topando. E eu acho que foi a maior escolha, a melhor escolha que eu fiz para minha vida, assim, como pessoa, como profissional. Eu até descobri o meu propósito aí nesse meio do caminho, né? Depois de terapia, né? Bom, Coach e tal. E o meu propósito é ajudar as pessoas a ter resultados extraordinários. Eu acho que dentro do RH eu vivo isso todos os dias, né? E eu comecei a jornada do RH, óbvio, na parte mais, vamos dizer assim, meio óbvio para um engenheiro começar, uma pessoa de data começar, que na parte mais numérica ali, de sistemas de gestão, né, uhum. de toda a parte mais numérica do RH, People Analytics, e daí eu fui migrando para ser head de RH, então eu fui, né, tem mais assim de 8 anos que eu sou head de operações de RH, né? E aí no mundo inteiro, eu já morei na Costa Rica, tocava uma operação na América Latina inteira, então conheço vários países, era uma operação em plena expansão, então abri escritório, fechei escritório, né? Então Colômbia, Chile, Argentina, Panamá, Porto Rico, Miami, Dominicana, então assim, foram anos bem legais. Depois eu fui para uma posição mais global e aí eu morava na Inglaterra, então tive um tempo em Londres também, tocando essa parte mais numérica do RH depois, né? E aí passei um pouco tempo nessa posição e depois já fui para uma posição também de VP de RH numa startup, né? E voltei para o Brasil. Então hoje eu estou num desafio novo de ter um escritório de projetos de RH e ajudar com todo esse conhecimento de iniciar áreas do zero, processo, números, as empresas a organizarem o RH, né? E aí eu entro bem nesse contrassenso que a gente sempre fica conversando bastante, porque eu entendo que é um contrassenso talvez explicar isso. Mas eu acho que organizar os processos e olhar os dados no detalhe humanizam muito a relação da empresa com a Pronto. pessoa. Eu queria Muito. puxar Muito. justamente essa sua fala. Por que que eu estou trazendo isso, né? Esse seu olhar do
olhar profundamente números, dados, humaniza realmente a estratégia, a cultura, o dia, né? Se a gente quiser colocar assim, né? Da empresa. E é bem interessante essa sua fala, porque a gente também observa no mercado um desejo do RH enveredar mais para a área de People Analytics, o que é ótimo, mas uma preocupação muito grande nesse equilíbrio entre tudo tem que ser medido, se tudo que eu meço é realmente humano, será que eu não estou deixando de lado, né, o caráter humano da minha cultura, principalmente no momento em que a gente tem aí as empresas gritando para todos os ventos que elas são empresas de cultura humanizadas. Uhum. E aí, onde é que entra o People Analytics nessa história e a sua fala? Tem um ponto importante sobre o People Analytics, assim, que eu acho que é um primeiro pilar, né? Boa parte da relação da pessoa com a empresa é o líder direto dela. Assim, então, Sim, acho que esse pilar é muito importante, porque essa questão do People Analytics, a gente precisa gerar dados em que esse líder consiga entender o que está acontecendo no time dele, porque nem todas as coisas são ditas diretamente, né? verbalizadas. Verbalizadas. E Exatamente. não só entender, mas também ter feedback de como ele pode melhorar. Porque os números, né, eles ajudam um pouco a melhorar essa relação, sabe? Então, ter um bom dashboard de indicadores bem setados para o líder, né, deveria ser o primeiro pensamento quando vai se falar de People Analytics, né? Porque aí você consegue dar um radar, vamos falar assim, né? Todo mundo entende mais ou menos onde quer chegar. Eu brinco que é o Waze do líder, né? Você sabe, para ele dar mais ou menos os caminhos da onde que você tem que olhar. Às vezes, você, né, na correria do dia a dia, não percebeu alguma coisa que aconteceu e tal. Então, tem N indicadores que você pode implementar ali e que ajudam muito a dar esse radar, esse caminho da liderança com a pessoa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo de humanizar, né? Trazer para o líder essa responsabilidade, mas também dar ferramenta para o líder conseguir ser efetivo, né, nessa responsabilidade. Porque eu Sim. vejo muito algumas empresas, beleza, vai lá, líder, faz tudo. Mas não dá um indicador, não faz uma pesquisa pulse de clima, alguma coisa, né? INPS, alguma coisa que dê um radar, né? Não vê. Até não vou nem dizer indicadores mais, não precisa nem ir muito complexo, às vezes não dá banco de horas, férias, hora extra, sabe? Assim, o básico, né? Então, e o líder não consegue pilotar ali, né? Então ele tem, Sim. ele tem o ônus de pilotar sem ferramenta nenhuma e não consegue, e às vezes fica muito mais difícil humanizar essa relação. Então, eu acho que o primeiro pilar ali do People Analytics é essa questão de dar para o líder as ferramentas necessárias para ele humanizar a relação dele com as pessoas. Né? Acho que esse é o primeiro passo importante, o primeiro pilar importante. Uma outra coisa importante também é a conexão com a cultura, né? Olhar de fato os dados que, né, do que faz sentido culturalmente para a empresa, né? Porque tem vários estilos culturais e cultura não se discute. Sim. É muito focado em resultado, então tem um sistema de gestão que olha muito resultado. Ah, é muito Uhum. focado no cliente, tem um sistema de gestão que é muito focado no cliente, é muito focado em inovação, então os dados que a gente gera de pessoas têm que estar muito alinhados à estratégia, ao propósito e à cultura da empresa, né? Então tem esse alinhamento ali, porque dado tem à vontade, a gente pode gerar um montão, Um né? montão. O tema é Aí, quais de tanto fato, né? quais de E tem uma fato a gente sofisticação. olha. Pode começar simples, eu acho que Uhum. não precisa ser um negócio sofisticado com machine learning. Começar no simples, depois evoluindo. Mas, óbvio, tem uma sofisticação aí que ajuda bastante, né? E aí tem um outro ponto, que é o terceiro pilar que eu acho muito importante aqui de People Analytics, que é essa questão do você quer tomar as suas decisões sobre pessoas, né? Que no fundo a gente quer melhorar as decisões sobre pessoas, porque isso humaniza, né? A sensação de justiça, Sim. de transparência,
todo mundo entender, todas as pessoas entenderem de fato o que é esperado delas, como as decisões vão ser tomadas com relação a elas, que isso é que o dado e o processo traz, transparência, né? A gente tratar adultos como adultos, humanos como humanos, dentro da cultura, né? E aí eu brinco que tem culturas, todo mundo que fala de dados, né, tem culturas baseadas, orientadas a dados e baseadas em dados, e isso tem uma diferença Sim, muito grande, tem, muito né? grande. Então, o modo que você usa os dados para melhorar a sua decisão sobre as pessoas é muito, muito, muito importante. E eu acho que a soma desses três pilares faz da empresa muito mais humanizada. Porque, no fundo, a gente quer entender o que é esperado, quais os caminhos que a gente tem, como que a gente vai se desenvolver, né? É isso que uma pessoa quer. O que você está construindo, ver resultado do que você está construindo, ver resultado disso no resultado da empresa final. Então, Sim, sim. E, transparência, né, acesso a dados, comunicação. Então, e você acho que traz é esse muito. ponto, e eu fiquei pensando, Camila, a gente fala tanto sobre liderança tóxica, né? E é um assunto, não vou dizer batido, porque é um assunto sem fim. Enquanto a gente não Esse conseguir resolver, é sem fim, né? E eu vejo que a gente fala muito pouco dos líderes, né? Sobre a perspectiva do o quanto é difícil gerir um time, né? Eu costumo dizer, não é para todo mundo, não é para amadores. A gente, quando decide gerir um time, liderar um time, é um ato de coragem e de ousadia, inclusive, né? Porque não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar sozinho. Imagine a gente trabalhar com um monte de gente. E pior ainda, a gente decidir e orientar para onde essa galera toda deve caminhar, né? É desafiador. E você traz na sua fala um ponto que eu acho interessante, que é isso. O quanto nós, empresas, estamos munindo as nossas lideranças com boas estratégias. E não é treinamento, não é capacitação. Porque no final, o dia é diferente do livro, o dia é diferente do treinamento. E eu gosto muito dessa perspectiva de dados, porque a gente consegue saber o que a gente precisa, o que a gente quer ver, o que a gente precisa medir. Né? Ok, vamos perguntar duas, três vezes para de repente a gente não ter o dashboard do dashboard, né? Tem tudo, porque tem empresa que quer medir tudo. E às vezes não adianta, porque fica tão difícil, um volume de dados tão brutal que ninguém olha. Fica Né? Então a gente orientado baseado em dados, assim. Tem que ter um cuidado, né? tem que Tem um ter um limite. Eu falo equilíbrio. do alinhamento cultural, as coisas têm que estar E alinhadas. isso, mas todo líder ele tem que ter um arcabouço aí de ferramentas que ele vai acompanhar. Que ele acompanha a evolução das pessoas, o desempenho dessas pessoas, o próprio desempenho. A gente vê relato de muitos líderes que falam que não recebem feedback. É. Talvez porque também não estejam sendo avaliados. E eu posso trazer uma polêmica aqui, das Pode, polêmicas. por favor, traga todas. Liderança é uma coisa, assim, a escola, né? A gente vem desde pequeno muito orientado a aprender, né, habilidades muito técnicas, né? Sim, Eu vou dizer aqui em maioria, tá? Porque eu sei que tem pessoas que tiveram escolas um pouco diferentes, tiveram oportunidades um pouco diferentes, mas na grande maioria, a educação até o final da faculdade, a gente não aprende nada sobre nada. liderança. Nada, nada. Aí a gente começa a trabalhar, né? Muito focado em o que a gente precisa entregar. Então, de volta, por mais que tenha alguma coisa ou outra, a gente não tem experiência naquilo, né? E aí a gente vira líder um dia. Algumas pessoas, né, têm essa vontade e tal. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu nunca aprendi nada, né? Os treinamentos e tudo que a gente lê, a gente pode ler livro, pode buscar e tudo, mas boa parte do nosso aprendizado é fazendo, né? Fazendo. Então eu acho que quando a empresa, né, aí eu vou trazer um outro ponto que anda junto com o People Analytics, porque não adianta ter dados se não tem processo, né? Então, Sim, as empresas soltam um líder lá, em grande maioria, para tomar conta de um time, às vezes, muito grande, sem
a pessoa nunca tem, né? Tem uma parte educacional importante aí que não foi feita durante a escola. Poucas pessoas, né? Alguém teve a oportunidade de ser líder de um time, ser líder de uma banda, ser líder de um clube de arte, de um jornal, alguma coisa assim Uhum. durante a escola, durante a faculdade, mas é isso. E aí você vira líder Sim, e aí, entendeu? Então eu acredito muito assim que ter empatia com as pessoas e humanizar o líder também, é a gente conseguir ter sim. processos claros que deem eu brinco que quando todas as vezes que eu entro nas empresas, essa minha cabeça de engenheiro é muito doida, né? Porque eu falo assim, ó, o processo tem que gerar o mínimo esperado da decisão sobre pessoas dentro daquilo, né? Então, ter um processo arrumado para as tomadas de Uhum. decisão que o líder tem que ter no dia a dia deles, a tomada de decisão de promoção, a tomada de decisão de reconhecimento, a tomada de decisão de contratação, a tomada de decisão de Sim. desligamento, a tomada de decisão Uhum. de dar feedbacks e desenvolvimento. Né? Eu citei alguns aqui, mas são vários. Né? Eu tenho até um mapa mental, Sim, eu sim, estou sim. desenhando isso agora, sabe? Mas é muito importante que tenha um caminho para ele seguir, porque a repetição disso no dia a dia dele vai também trazendo aprendizado. E aí, junto com o treinamento, é uma ferramenta super poderosa e eu acho que isso humaniza as relações, porque soltar a pessoa lá, fazer um treinamento que não tem conexão nenhuma com o dia a dia dela e depois falar, nossa, você deu feedback para a pessoa, você não deu, mas não tem nada aqui, gente. Tinha Ninguém que nunca dar pediu isso. feedback. E agora? Como assim? Como que eu vou fazer isso? Eu nem recebo. Né? Então, eu acho que organizar esses processos e esses dados ajuda muito a humanizar a relação, e isso para mim é ter empatia, sabe? Também. Sim, sim, E isso sim. é pouco falado, eu acho, talvez, sabe? E o problema é que isso precisa ser feito pela empresa, né? Essa estrutura de processos de pessoas. Aí você citou vários, contratação, desligamento, feedback, feedback de alerta, o que eu chamo quando a gente já não sabe mais o que fazer e que a gente precisa avisar que aquela pessoa está em risco, né? Ninguém pode ser pego de surpresa numa demissão. Eu acho que a verdadeira demissão humanizada é aquela que a pessoa não é pega de surpresa. Houve Exato. ali um combinado, houve ali um período, houve ali, né, rolaram conversas de tentativa de resolver de um lado e do outro, da liderança e da pessoa. E tem Isso como precisa setar estar processo. mapeado. E tem como Tem que setar estar processo para mapeado. isso, não no como a conversa vai Uhum. acontecer, mas no Claro, processo em que, se você quer desligar alguém, esses passos aqui têm que ser seguidos, tem que ser, certo? você tem que dar um feedback. Quanto tempo você vai dar? Quanto tempo para a pessoa estruturar? A gente sugere de tanto a tanto. Né? Então tem que deixar passo a passo, senão a pessoa ela fica sem saber porque ela vem de realidades diferentes. A gente brinca aqui no Impulso que cada vez que chega uma pessoa nova, essa pessoa é exorcizada. Porque cada vez que a gente entra numa empresa nova, a gente carrega nosso aprendizado de outros, sim, mas a gente precisa desaprender e reaprender. Porque é uma nova cultura, são novos processos, são novas estratégias. Então, cada empresa tem um jeito, tem um norte, tem um jeito de fazer as coisas, tem uma ideologia por trás de cada processo. Isso Exato. precisa estar muito bem mapeado e de fácil acesso, né? Essa é uma outra coisa que eu falo. Fácil acesso, algo que o líder precisa lançar a mão e falar assim, olha, eu preciso agora descobrir como é que eu faço isso, porque eu estou com esse problema. Estou lá e é fácil de resolver. Eu não tenho que articular a empresa inteira para resolver um problema que eu identifiquei com uma pessoa ou que eu estou vivenciando. Tem que ser de fácil acesso. Os processos simplificam muito, sabe? Ter um sistema Muito. de gestão simplifica muito a vida, porque você seta, né, períodos, o que fazer, como fazer, quais dados você olha. Eu acredito muito nisso, tá? Tanto é que eu estou fazendo disso um escritório, porque eu vejo muito essa questão a gente entra como líder e realmente é muito difícil, assim. E o RH deveria, na minha opinião, tá? Focar Uhum. em empatizar essa relação, mas não em palavras bonitas ou em coisas soltas, né? Mas em empatizar, dando um caminho claro. E aí você falou um pouco que tem essa mescla cultural que a gente traz na bagagem com o tempo,
mas a cultura da empresa é a forma que as pessoas tomam a decisão, né? Sim. E eu sempre falo que uma forma de mostrar muito a cultura para os colaboradores, né, para as pessoas colaboradoras, é quem você contrata, quem você promove e quem você desliga, né? E como isso tudo é feito. Isso fala mais da cultura do que o que é dito, né, nos all hands, nos offsites, isso fala muito mais da cultura, porque isso fala do dia a dia. Fala. E se a gente se perguntar, por exemplo, olhando para o nosso passado, a gente perguntar, poxa, você lembra de demissões quais demissões você lembra? As que foram mal feitas. Né? Ou as nossas, ou as dos outros, dos colegas que a gente vivenciou. Ou até as que você sente que, né, nossa, foi injusto. Sim, sim. Porque a pessoa era super alinhada à cultura, estava entregando, não achei justo, né? Essas a gente lembra, isso é É. verdade. E essa comunicação ela é difícil, porque às vezes na perspectiva de algumas pessoas ela está entregando, ela tem fit com a cultura, mas tem uma série de coisas ali nos bastidores que não estão sendo conversadas, Isso aí. que é outro desafio extremamente difícil para a liderança, até o limiar da transparência, né? Todo mundo fala, tudo tem que ser tudo transparente, mas até onde? O quanto a gente pode comunicar? Essa é uma decisão que não tem livro que ensine, não tem curso que ensine, que a gente vai aprendendo na tentativa e erro e no nosso, né, É. estilo de gestão. Só que assim, a gente vai aprendendo na Mas, de tentativa e novo, erro, né? Só vamos que nos quantas processos. pessoas a gente contrata? Quantas a gente demite? Promoção até que Sim, acontece mais durante a nossa carreira, né? Mas essas outras, elas uhum. são coisas esporádicas, né? Sim, sim. Então, o aprender errando, e muitas vezes, assim, igual eu vou trazer uma mania que eu tenho aqui. Nas contratações, nas entrevistas que eu faço, eu anoto todas, né? Porque eu faço situacional, eu anoto, eu tenho o meu mapa mental aqui, e eu acompanho no LinkedIn as pessoas, o que aconteceu com as pessoas. Tanto, o sim é mais fácil, né? Quem você contrata, você acompanha lá dentro da empresa, do time e tal. Uhum. Mas os nãos que eu dei, eu também acompanho. Para saber, será que eu errei aquele não? Sabe aquela coisa? Tipo. E nas decisões sobre pessoas, e isso é uma mania bem doida que eu tenho. Eu dei o exemplo da contratação, mas eu também faço, né, também promoções. Eu tento acompanhar um pouco as decisões que eu tomo, porque quando é do time direto, a decisão que você toma, elas não são tantas a ponto de você não conseguir acompanhar. Não, não são. E para você entender um pouco e ir mudando o seu próprio radar, assim, né? Se eu tô indo bem, eu tô indo mal. Mas isso ajuda muito no aprendizado. Só que. E me ajuda muito também nessa cabeça de processo, de tentar montar processos. Mas não é todo mundo que tem esse hábito, não é todo mundo que tem acesso a dados. É o dia a dia, eu sei que é complicado, entendeu? Então, aprender essas coisas é muito difícil. Eu vou ser bem honesta, a gente lê bastante, eu leio bastante, né? É uma coisa que, enfim, eu gosto. A gente escuta podcast das pessoas, a gente vê vídeos de gente que inspira a gente. Mas a liderança, esse aprendizado, ele é bem complexo. E eu escuto muito assim, a reclamação que eu mais escuto dos meus, né, dos times de RH em geral, de quem eu mentoro, é: nossa, mas a liderança, ela não. É porque eles são imaturos, é porque a liderança é muito júnior. Aí eu falei, mas o que que a gente está fazendo para ajudá-los? Qual Exatamente. processo a gente está colocando para ajudar? Né? Qual. Qual Então, líder qual que você dado? considera experiente, você pediu para colar nessa liderança mais júnior, que É, precisa de um pouco mais de suporte? Isso é algo que eu acho que as empresas ainda falham, né? Por mais que a gente tenha treinamento, processo, tudo, poxa, a mão de alguém ali nos primeiros momentos, né? Você tem uma pessoa de referência que você vai lá e pergunta, pô, cara, e como é que eu faço isso? E que é tranquilo, né? Você cria uma relação. Então você tem uma. Eu gosto muito, a gente usa aqui o carona, né? Então, você vai ter seu carona. Que é alguém que você vai ter uma relação mais próxima, vai conversar, tal, e perguntar efetivamente. Isso é extremamente importante, porque é uma forma da gente mentorar essa galera que está começando, é. E que não é é. fácil. Não.
E aí a soma dessa formação, né, a mentoria, você tá de carona, eu adorei esse termo da carona, gente, adorei, adorei. Em outras empresas que eu trabalhava tinha o buddy, o padrinho, né? Mas esse Aham. da carona eu adorei, porque faz muito sentido, assim. Sim, Né? Então, ter sim. os mentores, né? Ter um programa de mentoria na empresa, mas não assim, solto, né? Eu também já disse. Não, Esse é o aprendizado. Tem já, que ter não, tem técnica tem que para ter um fazer isso. programa. Isso, Tem tem técnica, tem técnica de programa, tem mentoria, tem pessoas que são mais resultado. e, e assim, a pessoa tem que gostar de fato, né? Tem que ser um Gostar negócio de que você fazer. faz. É. E não tem problema não gostar, tá? Não tem problema ser líder e não gostar. Eu brinco até. O líder não é obrigado a fazer todos os processos do líder de uma forma primorosa, não. Não é obrigado, né? Por isso que é importante esse suporte de governança, de dados, porque aí você vai, né, o que você é muito bom, você continua muito bom, o que você não é tão bom, você vai assim e vai indo. Mas ter programas estruturados dessas coisas alinhados à cultura, aos processos, né? Porque não adianta falar de mentoria se você não fala de desenvolvimento, se a sua cultura não fala de desenvolvimento, enfim, tem um monte de coisa, mas as coisas têm que se conectar no final. Não Tem tem que se certo ou conectar errado, no final. mas Exatamente. tem técnica Você, para fazer. você falando, eu estava aqui já rindo e pensando, né? Outra coisa, né? Quando a gente pensa em liderança, a gente sempre pensa, e agora que a gente está com cada vez mais forte, empresas humanizadas, nessa busca por equilíbrio entre profissão, vida, saúde mental, tem tanta coisa agora no, na bolsa, né, na mochila, tão mais do que a gente tinha alguns anos atrás, a gente não pensava muito nisso, né? A gente só trabalhava, ia fazendo, 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 essas coisas não entravam muito na conta, por assim dizer. E eu fico pensando que a gente também acaba criando uma expectativa daquele líder que é diferente do que ele realmente é como pessoa. Né? Então eu sinto muita pressão dos líderes de eu preciso falar sobre minha vida, eu preciso me conectar mais com as pessoas. E existe essa pressão, eu preciso ser um líder empático, eu preciso ser um líder humano, eu preciso ser um líder amoroso, afetuoso e tantos adjetivos que eu também sinto que a gente perde uma questão de autenticidade. Não estou dizendo que a gente tem que ser bruto, agressivo, mal educado, não empático. Empatia é uma característica que precisa na liderança, porque não adianta. O líder não é o que entrega resultado, ele entrega resultado, mas através de pessoas. Né? Então ele Sim, precisa ter esse equilíbrio. E eu sinto hoje uma liderança extremamente pressionada para muitas vezes ser o que ela não quer ser. exato. Não estou dizendo Eu, que dá para ser líder e não gostar de pessoas. Né? Dá, assim, tem que gostar, né, minimamente de lidar com as pessoas. Né? Porque você vai ali lidar com as pessoas. Mas se você é mais frio, se você é menos emotivo, se você é mais racional, se você é mais processual, ok. e tá tudo bem, né? E tá tudo O, bem. acho que tem algumas características que são básicas para ser líder que eu acho que todo mundo tem, que é essa questão de acreditar genuinamente nas pessoas e no potencial delas. Sim, Eu acho que esse é um ponto importante, é um ponto de partida importante. E aí, eu até brinco, se você não acredita nisso, talvez seja melhor você nem ser líder, né? nem ser líder. É. E esse aprendizado, essa vontade de aprender constante, porque trazer, né, construir com o time, isso, né, esse aprendizado importante, a humildade de escutar, mas tirando, né, algumas essências, né, de acreditar genuinamente nas pessoas, estar aprendendo sempre, escutar, o estilo, cada um vai ter o seu, né? E eu acho que isso também é importante de. Eu estava falando negócio de processo, lá volta eu no processo, né? Que ajuda um pouco a setar. Cada um vai ter seu estilo, vai ter as coisas que você é bom e que você é ruim. Se você não tem processo, então cheguei para liderar, certo? Acredito genuinamente nas pessoas, mas o meu julgamento é um. E aí, óbvio, a gente vai estar sempre buscando viver e tomar as decisões de acordo com a cultura da empresa, mas eu nunca vi, às vezes, nem o CEO, nem o founder gabarita 100% do que está no valor lá. Então, você tem, né, não é um caminho linear, você tem comportamentos, né, que eles se afastam um pouco ali da média, né? Então, você, né, eu estou vendo Uhum. a curva aqui já. Então, você tem alguma coisa. A gente
os processos, então cada um vai tomar a decisão do jeito que quer. Porque se você não tem processo, né? E isso, obviamente, no longo prazo, dá uma sensação de você não tá vivendo, você não tá, eu não tô vivendo no ambiente que eu gostaria, porque a cultura que me venderam era outra. Não, porque eles falam que é assim na empresa e é assado, né? Porque cada líder tá tomando a decisão de acordo com o bom julgamento dele, o que não tá errado, ou o que ele entende Sim, da cultura, o que não tá errado, né? Só que né, o bom senso de cada um não necessariamente vai reforçar os comportamentos esperados e não esperados da cultura. Então, isso gera uma volatilidade muito grande ali, sabe? E muito da liderança dar certo ou não em determinada empresa é esse alinhamento cultural. Então, eu vejo bastante importância dessa questão do processo e ajudando a ajustar, porque a pessoa pode manter o estilo dela, o que ela é muito boa, ela fortalece, então né, você vai trazendo para o centro de comportamento ali, né, para a média da cultura que a empresa quer, todo mundo, e evita que no bom julgamento aquilo que você não é tão bom atrapalhe uma decisão sobre pessoas que você vai tomar, porque a gente toma, como líder, a gente toma decisão sobre pessoas o tempo todo, o tempo todo. no dia a dia. Então, isso é outra coisa que ajuda também a manter. E eu acho que a gente conseguir ser a gente mesmo e manter essa autenticidade é muito importante para a gente manter a humanidade, né? Porque se for fazer tudo que está no gabarito de todos os artigos de Harvard, de todos os livros que eu li, eu tento até, a gente tenta melhorar, mas A gente haja tenta. terapia e leitura e aprendizado. Às vezes a gente fica, né, faz um treinamento, faz um curso, faz ler, não consegue nem aplicar no dia a dia, é tanta coisa que fica até confuso, né? É, então, acho que É, também ajuda a tornar esse dia a dia mais leve, sabe? A gente ter mais leve certeza, a tem que ser. empresa ter confiança nas decisões e você sentir que a empresa tem confiança nas decisões que você está tomando, sabe? Muito legal. E a gente começou falando um pouco sobre essa questão do dados, de que os dados e os números trazem um caráter mais humano. E aí eu queria trazer um ponto que a gente estava conversando nos bastidores, que eu acho importante, que é esse equilíbrio, né? Como é que esse RH ele se conecta de tal forma ao negócio? E quando eu digo se conecta, é valores, cultura, resultado, né? As empresas elas precisam crescer, elas precisam perdurar, e o RH precisa se conectar com isso, né? E toda essa nossa discussão de humanidade, né? Tudo que eu falei que a gente andou colocando na mochila e que agora a gente precisa equilibrar, né? A gente tem várias gerações dentro de uma empresa, cada geração com uma perspectiva diferente. A gente tem um RH que também foi mudando ao longo da sua história. E aí, como é que esse RH ele se torna estratégico nesse equilíbrio, né? Eu olho pessoas, mas são pessoas que precisam entregar resultado, porque se as pessoas não entregam resultado, a empresa não sobrevive. É, não vai ter, né, o resultado, não vai ter humanidade sem o resultado, né? E Não, aí, esse é o ponto, assim, até sendo, né, a pessoa 01 do RH durante muito tempo, é uma posição meio solitária às vezes, né? Porque acho que as pessoas da empresa esperam que a pessoa do RH seja a voz de tudo para o negócio, e o negócio espera que, ó, tem que fazer da empresa e, enfim, tem o papel do RH estratégico é fazer esse equilíbrio, né? Somos homo sapiens, somos emocionais, e eu entendo, né, que boa parte das nossas decisões, né, ela vem das emoções, não adianta a gente tentar racionalizar tudo, porque não vai acontecer, tudo, não. né? Só que falar a linguagem, ser o RH estratégico e falar a linguagem do negócio, ter números é importante. Então, o RH, às vezes, eu acho que hoje tem um papel de fazer esse equilíbrio, né? Então a gente sempre vai estar andando nessa linha tênue do equilíbrio, assim, né? E aí a gente até estava falando da questão do RH ser custo, né? Mas o RH é investimento, o RH é custo. Eu acho que todas as áreas da empresa elas têm que se ver como custo e ver qual a forma mais produtiva de fazer o que você está fazendo hoje, né? Sim. Então, parte de manter esse equilíbrio também é se enxergar como parte do negócio, sabe? Ter essa consciência de que,
Sou parte do negócio, como eu faço o negócio prosperar da melhor forma possível e que, de fato, seja um investimento esse custo que a minha área está tendo, sabe? Então, também colocar o RH, não só essa questão de fazer o equilíbrio entre todo mundo, porque muitas vezes o RH fala, não, mas eu faço esse equilíbrio, mas meu time, aí é outra coisa, entendeu? É outra, né? Então, juntar todo mundo, né? O RH é Sim, o maior responsável e tem que se ver assim pelos resultados da empresa, né? É uma área de suporte e é o suporte do suporte, porque até as áreas de suporte são suportadas pelo RH. Então eu até sim. brinco, quando eu vou contratar, eu olho muito isso, né? Se a pessoa tem essa visão de ser o suporte. E se ela tem essa visão de que sendo suporte, por mais que você não esteja botando a mão na massa, atendendo o cliente, botando a mão na massa, vendendo, né? As pessoas vendem, as pessoas dão a cara para o cliente, as pessoas produzem. E isso é resultado dos processos, né? As pessoas estarem bem, produtivas, alinhadas, fazendo isso bem, é resultado do RH. Então, o RH tem que ser dono, inclusive, das métricas de negócio, sabe? Porque isso é o que traz resultado, essa consciência, né? Se ver como negócio, se ver como todas as áreas são vistas dentro do negócio, participar. Se é uma empresa que tem meta, inclusive o RH tem que ter meta de negócio. Sabe? Isso é uma coisa que eu brigo sempre. Eu sempre falo, coloca uma meta de negócio para mim, eu não vou ter meta, seja vendas ou seja até percentual médio de atingimento das metas, que seja, né? Mas qual é a Sim. meta de negócio o RH vai ter? Né? Como a gente se vê, como eu estou ajudando o negócio a chegar nos resultados. Não sei se é todo mundo do RH que pensa assim, sabe? E isso é importante. Sim. Não, eu tô aqui refletindo sobre a sua fala. Tem várias coisas realmente surreais de boas aí, e eu acho que nem todo RH virou essa chave Né? para entender ao ponto de colocar uma meta de negócio, para se colocar no negócio. Se você não se coloca Inclu como negócio, você não faz esse equilíbrio. E aí não ficam faz. A ambientes gente pende muito desequilibrados. para as pessoas e menos E pro, até pro para ser a negócio. voz das pessoas, você Sim, tem que viver o que elas estão vivendo. sim, sim. E você só vive o que elas estão vivendo quando de fato você se coloca como parte do negócio. Eu vejo muita desconexão às vezes, não é nem essa questão mas é muita humanidade, muita coisa assim que é fora do padrão, mas assim, até isso não entrega o que de fato as pessoas estão sentindo no dia a dia delas, porque a gente só sente quando a gente está lá. Tem loja, vai atender, tem CD, vai lá, tem atendimento ao cliente, vai lá, tem gente, né? O que está acontecendo? Vai nas reuniões de resultado, entenda o que está acontecendo, porque isso é condição básica para manter esse equilíbrio, para ser a voz das pessoas, né? Que é o papel do RH de fazer esse equilíbrio, ser a voz das pessoas e a voz da Sim. empresa, para manter esse equilíbrio, é ser parte do negócio, participar do negócio, né? Muitos insights. Eu tô polêmica hoje. Não, Desculpa. não, mas eu acho, não, não, mas eu acho muito bom porque o espaço aqui é justamente para a gente ter esse tipo de discussão. É. Porque é uma das coisas que eu fico refletindo, né? Cada vez mais eu vejo um RH que pede por espaço, quero ser mais estratégico, quero ser mais do negócio, mas eu fico refletindo sobre isso. Não dá para ser só pessoa, só felicidade. Eu tô dando felicidade aqui porque é um tema em alta, só saúde mental. Como é que a gente conecta isso com os resultados Mas eu da tava até falando empresa? outro dia com. Eu tô tendo várias conversas, tá? Tendo esse negócio de felicidade, né? E aí uma pessoa me fez uma pergunta. Mas quando é que você foi mais feliz no seu trabalho? E eu fiquei refletindo, né? Eu já fiz essa Eu sou muito reflexão feliz no também. RH, mas óbvio, a gente tem momentos que a gente é mais feliz que outros, né? E quais foram os momentos que, né? E aí eu tô me colocando com muita empatia para entender quantas pessoas também provavelmente vão estar felizes. Quando você sente que você está construindo um negócio legal, que faz sentido, você sabe para onde a coisa está indo, você sabe quais, né, assim, tem muito claro, muita transparência o que é esperado de você e o que você está entregando.
e a cultura da Uhum. empresa tem tudo a ver com o que você acredita, né? E o que você está fazendo constrói alguma coisa legal, são os momentos que a gente é mais feliz no trabalho. Sim, quando a gente consegue entregar de verdade, a gente é A gente se sente respeitado. produtivo. Isso é respeito. Exatamente. Eu consigo dar Uhum. ideias, eu consigo ter voz, porque eu sei onde está indo, né? Eu tenho conexão com o que está acontecendo, eu tenho conexão cultural com essa empresa. Então, são alguns elementos que fazem a gente ser feliz. E talvez algumas pessoas estejam falando de felicidade do trabalho com outros elementos que não têm a ver com isso. Eu posso estar errada aqui, tá? Não sei se eu sou a Sim, maior sim, expert em sim. felicidade do trabalho. É, eu Mas a também não grande maioria sou. das pessoas que eu pergunto qual foi o momento que você foi mais feliz no trabalho, as respostas sempre vêm. Não, porque a gente estava num projeto, num desafio, que a gente estava entregando, e aí eu estava num time super legal, eu me senti escutada, eu estava construindo junto, eu sabia o que era esperado de mim. Então, vem sempre algumas dessas palavras, né? E Sim, sim, talvez isso, sim. entregar essa experiência para as pessoas, seja de fato entregar uma boa experiência, né? A felicidade no trabalho. Isso, exatamente. E eu acho que junto com essa discussão da satisfação, da felicidade, seja qual for a palavra que a gente quiser usar, a gente volta para a conversa dos processos. Se a gente não tem processos, se as pessoas chegam precisando esperar demais, precisando, não conseguindo entregar rapidamente alguma coisa, isso gera uma frustração. Pelo menos eu sou da ideia, né? O que eu penso é que todo mundo quer ser produtivo. Eu parto desse princípio, eu confio em todo mundo. Se eu não confio, eu não contratei. Né? É, Para contratar, eu parti do pressuposto que eu estou confiando que aquela pessoa está vindo disposta para entregar. Então, eu sempre acho que está todo mundo disposto, né, com disposição para fazer. Mas se a gente não cria um ambiente com bons processos, boas ferramentas, que a gente vai livrando essas pessoas dos entraves, facilitando o dia, ela vai se frustrar. Não é o isso. brinde, não é o benefício, né? Isso são coisas que agregam. Mas no final das contas é o dia, como é que eu consigo fazer meu trabalho com fluidez? Esse soft ali, o brinde, o celebrar, o evento, isso é muito Sim, importante, o benefício, isso é importante. muito. Nunca vai deixar de ser, é muito legal. Mas A boa gente precisa parte fazer do o nosso básico primeiro. é isso aí. Precisa construir, acho que um ambiente que desperte essa parte, né, de ser feliz, de resolver, de estar sendo entendido, de estar sendo escutado, né? Isso precisa estar, acho que talvez setado antes até da gente falar da cereja, da cobertura do bolo, né? Precisa fazer o Da bolo primeiro cobertura antes de do. falar da cobertura. Exatamente. Então, Eu escrevi recentemente sobre isso, sobre as coisas básicas que a gente precisa deixar muito bem feitas para antes de partir para outras coisas. Então, os processos, as estruturas, os canais de comunicação, né, quem são as pessoas de referência, quem eu conecto com quem, se eu precisar de dar ajuda, de ajuda, com quem eu falo, como eu encontro as informações dentro dessa empresa, né? Aí a gente falou um pouquinho de onboarding, um onboarding bem feito, que não precisa que ele seja um onboarding que a pessoa passa por tudo da empresa em uma semana, ou sei lá, em 3 dias, o tempo que vocês quiserem, porque no final as pessoas elas vão assistir ali tudo e vão esquecer de tudo, tem que entender da né? cultura, tem que ter um bom banho cultural e tem que ter Tem condições de trabalho, tem que ter acesso aos sistemas que condições de precisa, às trabalho. ferramentas que precisa, e Isso. tem que, assim, o que eu mais lembro de importante, assim, nos onboards que eu fiz foram as pessoas que me ajudaram, que no fundo é o que se chama de carona, porque isso é o que Isso. faz a diferença, né? Sim. No aprendizado da função, né? Porque você tá ali fazendo junto. Tem o treinamento? Tem o documento que você vai ler, resultado, mas o fazer, né? O executar, o sentir que você está entregando, que você está, né? Nossa, já comecei, já, nossa, estou aprendendo. Ah, e esse É nossa, já muito comecei. Ele é satisfatório. tão, tão feliz, né? Quando a gente olha assim, olha, entreguei, fiz a primeira entrega. Pelo menos eu me sinto feliz. Toda vez que eu proponho fazer alguma coisa que eu te, olha, entreguei, olha que felicidade. E eu acho que todo mundo é assim.
guardadas as devidas proporções, tem gente que curte demais, tem gente que é mais na dela, mas essas pessoas querem produzir. Então, eu vejo muito no RH esse olhar, como é que eu ajudo meus líderes a terem bons processos, minha empresa a ter uma boa governança, como é que eu ajudo todo mundo a entender a governança da empresa e participar dela. É. São processos, a gente estava falando lá do. Você fala um pouco de as pessoas entenderem, né? Vem muito de comunicação, assim. Eu já vi muitas empresas que todo mundo coloca, fala, não, é porque a comunicação não é clara, porque eu não entendo. Às vezes até, nossa, tem uma caixa preta lá, o C-Level toma a decisão, aí de repente desce uma coisa que a gente precisa fazer, aí muda tudo, aí eu não sei mais. Daí vai gerando frustração, vai gerando cansaço, né? Esse tipo de Uhum. coisa. Então, ter sistema de gestão com rituais e rotinas muito claros, porque se você sabe onde você quer ir, você consegue falar, ó, uma vez por semana nós vamos olhar onde que a gente quer ir e como que a gente está indo. Né? Tem áreas que até uma vez por dia dá para olhar. Depende, né, do como é. Sim, Então, uma sim. vez por semana a gente vai discutir onde a gente quer ir, como é que a gente está dentro desses indicadores. Uma vez por mês a gente vai fazer um follow-up, um acompanhamento desse plano. Né? Uma vez a cada 3 meses, nós vamos fazer um negócio maior, de acordo com o planejamento anual que a gente colocou. Ah, a gente tem um planejamento estratégico, então quando a gente for fazer o ano que vem, a gente vai acompanhar como a gente está. Então, ter esses rituais e rotinas de comunicação ajudam muito nessa questão de dar, né? E ter um sistema de gestão, claro, que você faz o planejamento estratégico, dele parte o planejamento anual, dele parte o planejamento mensal, dele parte, né? E aí você consegue dar transparência para todo mundo do que está acontecendo e todo mundo ter claro onde a empresa quer ir, né? Onde não precisa, acho que talvez ir no micro onde a pessoa exata tem que fazer alguma Sim, coisa, talvez sim, é demais, sim, gera sim. muita burocracia, mas assim, Uhum. se todo mundo tiver claro para onde está indo, ter um acompanhamento claro, porque aí você consegue, mudou de ideia no meio do caminho, teve alguma coisa que deu errado, você consegue comunicar de forma mais clara, ó, a gente estava indo para A, a gente continua indo para A, só que esse caminho que a gente foi que deu errado por causa disso e disso e disso, então a gente vai para B. Então, ter essas rotinas e um sistema de gestão muito claro ajudam demais, assim. Demais. Eu tive contato com dois sistemas. Eu tive contato com um sistema de gestão muito já conhecido, né? By Falcone e tal. Já trabalhei em empresa completamente sem sistema de gestão desorganizado, e aí implementou um sistema de gestão mais Amazon, assim, né? Mais na linha Amazon, que no fundo é muito similar, com nomes diferentes, Uhum. mas dá um guia para as pessoas muito claro o que está acontecendo, né? E aí é mais fácil você pilotar comunicação, Muito. processo, dado, né? Todo E mundo tá entendendo. Isso eu acho que traz mais felicidade do que, né? Eu acho que isso é um básico para trazer felicidade do que algumas outras coisas que têm sido faladas não, aí. e Óbvio, essas coisas outras coisas são mínimas, muito né? importantes, mas É, assim, ter o você falou acompanhamento. aí cadência, né? Uhum, Cadência. né? A gente, por exemplo, aqui nos meus times, todas as reuniões já estão na agenda. Tem lá todas as reuniões de resultado do ano todo, todos os encontros de planejamento estratégico e descrito na agenda. Olha, aqui a gente vai falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Os times têm lá todos os seus check-ins de meta semanal até o final do ano, né? Os encontros de alinhamento também, né? Então você começa e você olha, então aqui eu já tenho aqui esse espaço para conversar sobre tal tópico, eu tenho esse espaço para olhar tal coisa, eu tenho esse momento aqui que vai ter toda a diretoria, CEO, tal, e que eu vou ter a oportunidade de ouvir sobre esses assuntos. Então isso dá uma tranquilidade, porque você entende o fluxo daquela empresa. Olha, nesse momento aqui, olha, o pessoal vai estar em planejamento estratégico aqui. Deixa eu ficar de olho para ver como é que eu ajudo o meu time, né? Como é que eu libero a minha agenda? Como é que a gente se organiza como time? Porque a gente vai entrar em planejamento estratégico nesse período. Eu também eu Vão ser gosto de mais operar assim. reuniões, mais conversas, né? Então, essa agenda organizada, seja no sentido de ter realmente uma agenda já com tudo lá, com as datas, com tudo que eu adoro, eu acho que faz muito sentido ter uma agenda da empresa, né? O que que acontece em um ano da empresa? Tá aqui, o período tal tem isso, o período tal tem aquilo, a avaliação de desempenho acontece aqui, mudança de remuneração acontece lá, ou então não tem um momento de mudança de remuneração, a qualquer momento isso pode ser Hum. conversado, mas isso precisa estar posto.
e transparente. As pessoas E precisam entender. transparente. Vai ser uma vez ao ano, não vai ser nunca, vai ser. Porque aí todo mundo Vai ser toma decisão e sempre. vai estar. Ou vai ser sempre, vai ser a qualquer momento, mas você é medido dessa co- forma por esses indicadores, com essas coisas. É igual eu Isso, estava falando o negócio lá exato. das estrelinhas que eu adorei. Não, tem muitas estrelas, tem poucas estrelas, então vou ter que trabalhar aqui, vou ter que fazer isso aqui. Então, deixar, acho que, Uhum. claro, todo mundo gosta dessa transparência, né? E tem como fazer isso, tem técnica para fazer isso, né? Tem, Acho tem. que talvez as pessoas não tenham tido contato, né, com empresas que têm essa técnica e que tem, né? E geralmente a gente vê pouca implementação disso, né? Eu até tive a oportunidade de implementar, o que foi muito bom para mim. Uhum. Mas eu vim de anos de mercado, uma empresa que faz isso há muitos anos. Então eu rodava daquele jeito lá, e na minha cabeça toda empresa era assim, né? Assim, vou pensar nos meus primeiros anos lá de trabalho, eu Sim, não olhava sim. aquilo, para mim toda empresa é assim, gente, ó, tudo organizado, tem as reuniões, eu sei do planejamento do ano, eu sei do não sei o quê, então eu sei que tem que fazer, tá claro para Seria mim. ótimo. É só que depois eu fui entender que isso é, na verdade, minoria, né? Então, então tem acho que tem um chão aqui, né, de todo mundo de ter esse aprendizado e de andar dentro da sua própria realidade ali das empresas É, nesse nível de é. organizar os sistemas de gestão, sabe? O que eu acho legal, que pelo menos funcionou muito para mim na minha carreira e funciona muito aqui no Impulso, é começar pequeno, Isso. né? Ai, eu sempre me dá logo um desespero quando eu vejo grandes planos. Ah, eu Nossa. quero ter agendas fixas e cadência, tá? Vou escolher uma coisa, combine com o time e não mude aquele horário. Bote logo na agenda de todo mundo. Então, se aqui, toda segunda-feira, 2 da tarde, 2h30, 3 horas, o que for, vocês vão olhar os números juntos. Pronto, combinou, tá um horário bom para todo mundo, bota na agenda. Depois parte para outro momento do time. Ah, vamos fazer alinhamento quinzenal, semanal, mensal, o que for. Combinou, combinou, combinou. Bota na agenda e começa a fazer. E aí você vai quebrando o problema e fazendo pequenas entregas. Eu vejo muita empresa se enrolar querendo desenhar o quadro completo. Vamos fazer um planejamento estratégico dessa vez, estruturadinho. Ah, então tá, vamos levar quanto tempo? 2 semanas, 3 semanas? Vamos botar na agenda, comunicar para todo mundo que a gente vai estar em planejamento estratégico de tal, tal. O que vai ter dentro dessa agenda de planejamento? Ah, pô, vamos fazer uma call com o CEO. Ai, vamos fazer uma reunião do tipo tal. Vamos fazer uma dinâmica assim. Vai comunicando e construindo. Quando eu for fazer o outro, terminou o primeiro planejamento estratégico, avalia e diz, olha, a gente precisa de mais do que 3 semanas. Ou não, a gente precisa de menos do que 3 semanas para fazer. Então tá, então o próximo já bota na agenda e você já sabe. Mas precisa começar, não adianta você sentar querendo desenhar o quadro todo. Entrar, Vai até que não é aos cultura, né? Para pouquinhos. implementar a cultura tem que ser aos pouquinhos, Isso, assim. Eu aos tenho, né, começa pouquinhos. lá com a semanal até organizar. Tem muitas empresas que não conseguem nem fazer o planejamento do ano que vem. Mas talvez do mês que Sim. vem consiga. Então vamos fazer Uhum. semanalmente. Conseguiu fazer o do. Porque o próprio fato de começar a se planejar já melhora muito a vida para frente. Então, planejou o mês seguinte, a quebra por semana faz a semanal. Tenha disciplina, né? O que é importante você ter falado aí. Disciplina, é À medida importante. que essa disciplina e esse processo ele vai rodando bem, o próprio time vai amadurecendo e fala, não, agora eu consigo ter uma visão trimestral. E isso eu tô falando da minha experiência, tá? Então, Sim, ó, trimestral, então eu consigo uma reunião por mês, ao invés de ser só olhando a semana, eu consigo já olhar o mês que vem, né? Ou eu consigo já fazer um panorama do mês. Então, beleza. Com o tempo, essa trimestral vai rodando, aí você fala assim, nossa, eu consigo fazer do semestre agora. Ótimo, né? E aí isso evolui, né? Para não ser uma burocracia. Tentar começar perfeito não não, funciona. não Eu vou até funciona. voltar naquele ponto do People Analytics lá, que a gente falou, até falei, tem técnicas super sofisticadas muito legais. Mas tem que começar dando visibilidade assim das coisas básicas, que é as pessoas estão tirando férias, elas têm hora extra, banco de horas, qual o salário delas, né? Dar essa visibilidade para o líder, qual o turnover da área, né?
Se é uma área que está contratando muito, qual o turnover de primeiro ano? Acho que, sim, Uhum. básico para começar. Começa pequeno, faz análise, né? Aí começou a entender dentro das análises, nossa, eu estou tendo muito turnover de 3 meses ou de um ano nessa área. Daí você vai quebrando os indicadores de acordo com as necessidades do negócio e, óbvio, nossa, tem coisas sofisticadíssimas para olhar. Que eu tenho várias, nossa, tem páginas e páginas, mas não, talvez não seja importante naquele momento. O importante é o líder ter na Isso. mão o básico Uhum. para ele tomar boas decisões, entendeu? Então ele está cobrando o resultado de uma pessoa que está lá quase, as férias de 2 anos são quase vencendo, né? Então, como que essa pessoa vai ter É. felicidade no trabalho, entendeu? E o Aqui, líder, por às vezes, no dia exemplo, a dia a gente não vê, né? Não não, é a que as gente pessoas não mede estão por aqui. O one-on-one aqui é tão importante para a cultura da Impulso que a gente mede a frequência desses one-on-ones. Então, Uhum. tem que acontecer pelo menos um one-on-one a cada 45 dias. Quando uma pessoa está sem one-on-one há mais de 45 dias, esse líder é alertado: ó, tem X pessoas do seu time, essas aqui, que ultrapassaram. Para ele se organizar, porque às vezes desorganiza. Aí a gente É, vê o lance da humanidade, né? Eu costumo dizer, desmarque tudo, menos o one-on-one. é isso Né? aí. Mas é um processo. Mas é um Esse é um processo, processo. A claro, que gente tem tem a um ver com a processo cultura da muito impulso. estruturado. Uhum. Então a gente mede isso, não no sentido de uma caça às bruxas, mas dizer, ó, Karen, olha, você se desorganizou de tal forma que tem aqui essas duas pessoas, três pessoas suas, você não fez o one-on-one. Porque tem aquele líder mais estruturado que já botou os one-on-ones todos na agenda, né? Recorrente. Mas tem aquele outro que está em outra etapa e que a É, gente precisa dar suporte. mas tem um processo que fala, você precisa fazer o one-on-one com seu time com essa Tem. frequência e dar Uhum. um alerta para ele, que é o dashboard do People Analytics que eu falei que tem que ter o devolutivo para o líder, falando, ó, você não fez, faça, Sim, sim. né? Então, essa conexão processo, Precisa analytics, existir. humaniza muito. Imagina, você é né, responde para esse líder que tem 45 dias que você não vê você sozinho, o seu líder. Não é humanizado, né? Então, Sim. é muito legal ter esses processos que se alinham à cultura da empresa, porque, de fato, esse é um bom exemplo. Isso humaniza as relações, né? Humaniza. Outra coisa que nós medimos aqui é, por exemplo, a gente tem uma pessoa que está com um problema, seja ela qual for, de desempenho, de conflito, de produtividade, do que for. No nosso dashboard tem um alerta. Mas o que que a gente quer medir? Quanto tempo a gente levou para resolver aquele contexto? Quanto tempo nós estamos levando para ajudar as pessoas a resolverem as suas questões? Ajudar os Sim, líderes a resolverem os desafios que eles estão tendo com as pessoas. E, dentre outras coisas, quanto tempo tem uma vaga aberta, quantas pessoas foram demitidas, motivo de desligamento. Foi a pessoa que pediu, foi a gente que optou, por quê? Pediu por quê? é. Né? Isso é Então, muito. muito importante porque a gente vai também entendendo o todo da empresa. E o que a gente faz aqui é, a gente tem acesso, as lideranças têm acesso a todos esses dados, então a gente consegue ver o cenário da empresa. Pô, mas o que que aconteceu? E ter as boas discussões, tá? Mas aconteceu o que para esse número ter mudado? O que aconteceu de diferente, né? Qual foi o gatilho que fez com que esse número mudasse tanto se até, sei lá, 2 meses atrás, 3 meses atrás, a gente tinha um outro cenário? Mudou o quê? Muda-se, inclusive, a cultura da empresa. Às vezes, a cultura da empresa muda e muitas vezes a gente não percebe. Tá todo mundo ali envolto na operação, a cultura mudou, já tá todo mundo fazendo tudo diferente É. e o papel ainda continua igual. Aí a gente tem que tomar uma decisão. E aí, a gente abarca o novo ou a gente E retrabalha o que tinha antes? esse negócio cultural é uma coisa que eu aprendi também errando, né? Algumas vezes. Os processos do RH, eles não têm só que alinhar a cultura da empresa, mas eles têm que reforçar a cultura, né? Também. Então, a contratação ser com base, né, ter essa parte, né, óbvio, em algumas posições tem a parte técnica, tem que ver, não vou tirar isso do jogo, mas
né? Uhum. Ser um processo que reforça a cultura, avaliação 360, avaliação das pessoas, as estrelinhas, né, que a gente estava falando, quando eu dou uma estrelinha para o meu amigo por um, né, um princípio que seja, né, da empresa, eu também vejo, nossa, eu estou fazendo isso. Então, os processos reforçarem a cultura ajuda muito. Então, É, acho muitos importante, né? desafios, mas são desafios Muito, bons. muitos bons Eu desafios. E aí, adoro. ó, eu vou, né, acho que talvez dê o tempo aqui, eu vou fechar a minha fala, né, com uma coisa importante, assim, que é um negócio que Fale. eu escuto demais e me incomoda muito, porque eu sinto que é minha responsabilidade resolver, e eu acho que todas as pessoas de gente de gestão ou liderança sênior executiva das empresas deveriam ver dessa forma. A gente fala, ah, mas o líder não tem maturidade. Ah, mas meus líderes são júnior. Mas vamos lembrar, né, quais as ferramentas e a governança a gente está dando para ajudar esse líder a melhorar a decisão sobre pessoas dele, né? Lembrando que isso não é uma habilidade que todo mundo tem aprendizado na escola, né? Então, como que. E a empresa pode ajudar muito, tá? Nessa governança, nesses processos, nesse acesso ao dado. Então, ao invés de reclamar, meus líderes são júnior, meus líderes não têm maturidade, é começar a pensar como a gente vai fazer para Como é que a trazer gente essa ajuda? maturidade para essa liderança, mas não com palavras vazias, né? Mas com Uhum. processos de fato que ajudem a que esse líder sempre tome uma melhor decisão dentro do contexto dele, né? Não, perfeito. Camila, precisamos de mais 3 horas. A gente só teve uma aqui, mas eu queria umas três. A gente vai ter depois que marcar e continuar, porque tem muita coisa que a gente poderia ter aprofundado mais. Mas assim, eu amei a conversa, acho que tem vários insights. Saio daqui com muitas reflexões. Acho que a gente teve uma conversa animada, Muito né? boa, também Cheia, adorei. Tem um monte cheia de de coisa para a gente insights. pensar, muitos Sim, insights. já. Pois é, eu quero aqui terminar e anotar coisas sobre as quais eu quero pensar, e escrever e compartilhar com as pessoas. E esse é o propósito aqui do People Tech, que a gente saia com a cabeça fervendo de ideias e reflexões. Que bom, fico muito feliz. Que bom, que bom, Muito. que bom. Torço que todo mundo tenha gostado também e que venha o próximo episódio. Agradeço muito a oportunidade. Beijo a todos. Obrigada por assistir mais um episódio do People Tech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!